Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos aqui na nossa TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, também o canal 12 da Claro TV, Antiga Net, e o pessoal que nos assiste também pelo site tvunisantos.com.br, onde você pode acompanhar a programação da TV ao vivo e a cores em todo o Brasil e em todo o mundo, né? E a gente, claro, já começa aqui o nosso programa de hoje, trazendo o número de internados na rede de saúde de Santos, que teve um aumento de 42 para 49 pessoas, uma alta de 16%. O número de internados nas unidades de terapia intensiva, nas UTIs, voltado para os casos mais graves, também aumentou de 24 para 30 pessoas, uma alta de 25%. Ocupação, a taxa geral de ocupação dos 201 leitos Covid-19 disponíveis está em 24%, e entre os 106 leitos de UTI, a ocupação é de 28%. Na rede SUS, a taxa é de 25% e na rede privada é de 31%. E o site que a gente sempre recomenda para você ficar antenado, em dia com os números, é esse aqui da Prefeitura de Santos, é o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, para você ficar em dia com todos os números da pandemia. Dr. Maurício Baltazar é o nosso convidado, um dos convidados, né? O nosso advogado, comentarista do programa. Seja bem-vindo, doutor Maurício, uma ótima tarde para você. Boa tarde, Santiago Pérez. Boa tarde, essa linda e maravilhosa audiência participativa, enfim. A quem cumprimento aí, a família Lima, a família Castro, os Antunes, enfim, pessoal que vem comentando e colaborando com o nosso programa. Boa tarde também aos nossos pares, meu querido Filete, Luiz Fernando, enfim. Que tenhamos um bom programa, um debate informativo e alegre aí para a nossa comunidade. Uma boa tarde a todos. Tá certo, doutor Maurício. Ó, o nosso querido Luiz Fernando Cardoso, o homem da Ortobiofarma, em breve no Gonzaga, em Santos, a Ortobiofarma, que já tem um nome muito grande em Guarulhos, na Grande São Paulo, e agora vindo para a Baixada Santista, graças ao nosso querido Luiz Fernando Cardoso, em breve a inauguração, já no começo do ano, se não me falha a memória. Boa tarde, Luiz Fernando, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Santiago. É uma honra, mais uma vez, estar aqui participando desse nobre programa, junto com essa bancada altamente diferenciada, e eu me sinto extremamente feliz de estar junto com vocês. Tá certo, conosco também o nosso querido doutor Eduardo Filete, né? Ele que é médico veterinário, uma referência na nossa Baixada Santista, e tá conosco aqui nessa tarde de hoje também. Filete, seja bem-vindo, boa tarde, como é que você tá? Boa tarde, Santiago, boa tarde, doutor Maurício, referência no programa, meu amigo Luiz Fernando Cardoso, vários anos de Conselho do Santos, Conselho Gestor, né? E alguns trabalhos universitários também, o nosso querido Luiz Fernando, que vai trazer a Ortobiofarma, que já tem uma fama enorme lá na ABC, né? No ABCD, e agora vai vir para a Baixada Santista aqui para a gente também poder usufruir desses produtos manipulados, produtos aí de grande confiabilidade, de grande serventia para o ser humano, né? É um prazer estar aqui, e também, como o doutor Maurício, parabenizo todos os nossos telespectadores aí, nesse mês aí de dezembro, né? E fico muito contente de estar podendo fazer o programa hoje. Tá certo. O Filete tocou num assunto aqui, Luiz Fernando, que eu não vou deixar passar batido. Ele falou de manipulação, né? Remédios manipulados, tal, que a Ortobiofarma já faz há muitos anos. E viu, Filete? O Filete já deve saber dessa história também. O Luiz Fernando é um dos primeiros do Brasil a trazer fórmulas para PET também, né, Luiz Fernando? Fórmulas para PET. É uma novidade aí que não tem aqui, né? Muito por ter conhecido o doutor Eduardo Filete e ele me passar o conceito dos animais. As indústrias PETs, elas estudam o olfato e paladar dos animais. Então, a nossa ideia é fazer com que os animais possam ingerir os medicamentos de uma forma onde que eles achem que estão comendo os alimentos criados para ele. Então, a gente faz a destruição de biscoitos ou rações e acrescenta os sais, os medicamentos necessários e reconstrói para que o animalzinho não sofra. Porque, olha, é muito, muito difícil, a não ser um veterinário como o Dr. Filete, administrar um medicamento em cápsulas ou em gotas para os animais. Eles
tem muita rejeição a isso. Então, a gente tenta entender a cabeça dos animais, fazer com que eles possam tomar os medicamentos sem saber que estão tomando os medicamentos. Sem ter esse estresse todos, né, Luiz? Isso, é legal. sem dúvida Agora, o dono da farmácia está falando que é um dos inventores dessa ideia. Já há muitos anos o Luiz faz isso, diga-se de passagem. E o Filete também, há muitos anos no mercado, foi um dos primeiros, ou o primeiro a saber aqui na Baixada Santista e acompanhar através do Luiz. Eu sei dessa história. Ô, Filete, agora fala como médico veterinário. Esse método é viável ou não? Sim, eu estou fazendo teste. O Luiz me deu umas condroitinas Quartoricam com vitamina D, uma forma que ele tem aí, né? Porque quem não sabe, o doutor Luiz é filho do doutor Moacir, né? Que foi um dos grandes pneumologistas aqui da Baixada Santista, né? Então, o pessoal aí que tem mais de 60 anos está vendo o programa, todo mundo aí conheceu o doutor Moacir, um grande pneumologista de Santos, né? E o doutor Moacir sempre foi um médico muito estudioso e trazia fórmulas do exterior, tudo nos congressos que ele participava. E o Luiz Fernando pegou essa veia aí. Eu tenho aqui, que não vai dar para sair do programa, talvez quando nós fizermos a parte política aí das câmaras, eu vou lá, eu tenho aqui produtos que eu estou fazendo teste para o Luiz, não teste não porque são produtos consagrados, teste de palatabilidade, como é que o animal reage com o produto e tal. Os produtos são consagrados, né, mas fizemos uma raçãozinha vermelha, tipo aquela Frolic antiga, que é gostosinha e tal, para que o cão coma e sinta-se assim, né? Poxa, meu dono está me dando docinho aqui, um docinho. E esse docinho, na verdade, é um docinho remedinho, entendeu? Então está comendo um bizinho, entre aspas, mas que é um remedinho. E como o Luiz falou, se ele come um biscoito, ele come um biscoito, não vou dar nome comercial aqui, biscoito de chaparral. Aí ele pega aquele biscoito, o Luiz destrói aquele biscoito, coloca o produto, vamos pôr uma dipirona lá dentro, se for o caso, depois ele fecha o produto. Aí o bichinho está comendo aquele biscoitinho chaparral e já tem a dipirona, ou já tem o tramadol, ou já tem a penicilina, enfim, o que o veterinário assim desejar e puder ser manipulado. Bacana isso, ô Luiz, e você vai estar trazendo esse método para cá também, né, quando a Sem Orto dúvida. Biofarma estiver aqui? A Orto Biofarma hoje tem um mapa, né, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, para poder estar fazendo esse trabalho. E o Dr. Filete só está me ajudando a desenvolver cientificamente, com a experiência dele, esses produtos. O apoio do Dr. Filete é fundamental para que a gente, cada vez mais, possa fazer um trabalho adequado ao mundo animal. Que bacana isso, hein, doutor Maurício? Doutor Maurício, que é um grande entusiasta também, adora animais, tem lá a sua cachorrinha também. Hein, doutor Maurício, poder dar o remédio sem estresse pro cachorro é uma coisa maravilhosa, né? Fala a verdade, porque acaba sendo integrante da família mesmo, né? Sem dúvida. A nossa Nina lá, querida e tal, de vez em quando ela tem aqueles probleminhas de coceira e tal, enfim, a gente acaba, tem esqueci o nome agora, uma alergia que ela tem em determinado produto químico, né, que a nossa auxiliar de limpeza faz, e aí ministrar esse instrumento acaba sendo desagradável para ela, né, esse remédio. E trazendo um método tão interessante como esse, então de parabéns os dois, Luiz e Filete. Espero assim que venha à tona para a gente poder tratar melhor nossos entes queridos, né? Tá certo. Bom, Filete, você estava falando alguma coisa? Só para resumir, para a gente começar aqui. Os remédios que forem mais comumente receitados pelos colegas, né? Vamos supor, como o doutor Maurício falou, remédios para alergia, ômegas, vitaminas, remédios para articulação, né? Que essas condroitinas, glucosaminas, enfim. Nós vamos ter aqui também, né? Então vamos fazer tipo uma micro ortobiofarma aqui dentro, que nós já vamos ver diretamente. Às vezes a pessoa não quer ir para o Gonzaga, já está aqui e tal, e nós vamos também aqui na Ponta da Praia fazer um ponto da ortobiofarma, logicamente que não é uma filial, não tem mas vai ter alguns produtos de uso mais rápido, né? Para que a gente possa também no domingo, no feriado, contemplar o cliente com esse produto, sem o cliente ter que, de repente, fazer um deslocamento para o Gonzaga, embora o Luiz também vai entregar em casa, mas vamos ter essa opção também de ter no próprio veterinário.
Bacana, sensacional. Bom, podemos começar o nosso programa. Foi uma pauta improvisada, né? E muito bem-vinda. E agora nós vamos trazer aqui a primeira pauta de hoje, né? Que já começa com um projeto de lei, né? Projeto de lei 442/1991, que prevê a liberação dos jogos de azar no Brasil. Houve críticas por parte dos deputados da bancada evangélica pela inclusão da pauta do plenário do requerimento de urgência para essa votação. O primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, explicou que já está comprovado em todos os lugares do mundo que onde houve legalização de jogos de azar, tipo em Los Angeles, em tantos outros lugares do mundo, que para cada $1 arrecadado de tributo, se gasta 3 em saúde pública. Segundo o deputado, entre aspas, nós estamos no Brasil, que não consegue cuidar nem dos dependentes químicos que temos com drogas lícitas e ilícitas. Agora nós vamos ainda querer legalizar jogos de azar? E o que faremos com aqueles que desenvolverem compulsão aos jogos? Foi o que questionou, fecha aspas. Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, saiu em defesa do projeto, dizendo que já existe exploração de jogos pela internet, mas que não traz nenhum dinheiro para o Brasil. Aspas. Para o bem do país, para o desenvolvimento, para emprego inicial de 450 mil pessoas, para incentivar o turismo, nós precisamos liberar os jogos no Brasil. No debate, o deputado Cezinha falou que é totalmente contra a liberação dos jogos. Em resposta ao deputado Cezinha, o Bibo Nunes, que é a favor, disse assim: eu lhe informo que aqui no Brasil existem 450 sites de jogos online com jogos de valores liberados, são milhares de pessoas jogando lá e não vem nenhum centavo para os cofres da União. Bom, então quer dizer, um debate bem polêmico, né? Tanto um lado do sim quanto o lado do não, trazendo vários novos argumentos, vamos dizer assim, que são bem válidos. Agora eu quero saber aqui da nossa mesa. Doutor Maurício, como é que fica essa questão dos jogos de azar no Brasil? Deve-se liberar ou não? Eu defendo que sim, Santiago. É impressionante a quantidade de empregos que esse ramo de atividade é capaz de produzir. Eu, tanto na condição de turista, como na condição de advogado, de um determinado jogador profissional muito conhecido aqui na nossa Baixada Santista, ele que é um dos donos das sapatarias aqui da região, ele é jogador profissional, né? Bachará canibenho, e ele tem uma estirpe, né? Uma equipe de pessoas que viajam o mundo, porque ele é convidado, ele é uma espécie de pessoa ilustre dos jogos. Então, só a equipe dele são 10 pessoas que ele tem na sua equipe que roda o mundo para tratar dos jogos. E aí, Santiago, na condição de advogado, eu fui substituir uma dessas pessoas que teve um mal-estar repentino, e como uma das funções dessa pessoa é carregar o dinheiro, porque no jogo você tem que depositar em dinheiro lá a sua quantia para poder jogar, né? É um negócio sério, tem recibos e tudo mais. Então, para andar com dinheiro em espécie para os aeroportos é necessário que seja uma pessoa, né? $10 mil, enfim, é o limite que tem em cada aeroporto. Então, a gente tem uma equipe que vai lá, enfim, o jogador faz o depósito e fica lá 5, 6 dias. Eu fiquei 5, 6 dias assessorando esse determinado jogador. Felizmente, ele teve sucesso, voltou aí como campeão daquele evento no final de semana. E eu vi, por 6 dias, o número de pessoas que trabalham. São turnos de 6 horas, pessoas de todas as atividades, desde os faxineiros, restaurante, porque são hotéis, né, que trabalham 24 horas por dia. E, nossa, não dá para contar quanto benefício seria para o país, para o Brasil, que tem dimensão continental, que fosse liberado. Porque, geralmente, invariavelmente, nos países que eu fui assessorando ou como turista, Los Angeles, Argentina, lá no Japão, enfim, os jogos ficam afastados, ou seja, tem as grandes cidades, como Los Angeles, lá no centro, mas a cidade de Los Angeles era um deserto. Então, acabou criando-se uma cidade que, por exemplo, podia ser lá no norte do país, podia ser no Nordeste, onde há escassez de água, enfim, e não tem emprego. Então, estabelece assim uma regra. É permitido o jogo no Brasil desde que vá fomentar lugares que não têm desenvolvimento, que precisa de emprego mais do que os grandes centros como Santos, São Paulo, Guarujá, né?
E aí, Santiago, é uma imensidão de emprego, impostos a dar com pau em todos os segmentos, não só no jogo, ali na hora de jogar, mas no restaurante, na prestação de serviço. Só para você ter uma ideia, lá em Los Angeles, quando eu fui, no calçadão de passeio, tem nome, tem espaço lá. Então, a pessoa que gostaria de fazer o autônomo e gostaria de se fantasiar do Michael Jackson e dançar lá na calçada, ele tem o espaço dele, ele recolhe aquele imposto, ele ganha o dinheirinho dele, quem quiser contribuir, dá lá. Enfim, desde o mega investimento, mas também aquele humilde trabalhador que quer fazer qualquer coisa para sobreviver e não tiver que passar para ficar pedindo dinheiro, terá a oportunidade que nós não temos aqui hoje. Então, eu defendo que seria muito bem-vindo a legalização dos jogos no Brasil. Ô Luiz Fernando, como é que você vê essa legalização de jogos no Brasil? Porque os argumentos, todos eles são impressionantes, são bons, né? Tanto de um lado quanto de outro. Porque existe aquelas pessoas, por exemplo, se o jogo é proibido, a pessoa se interessa menos, né? Agora, se é liberado, ela sabe, se ela é uma pessoa do bem, ela sabe que se é liberado, então eu posso, né? E ela acaba, por exemplo, acabam conquistando jogadores que não eram jogadores justamente por essa autorização. Aí vem aquele vício, aquela coisa toda que nem teve esses dados, de cada dólar que é ganho, 3 são gastos para recuperação, enfim. Como a gente poderia nos preparar aqui no Brasil para encarar essa realidade? Porque, quer queira ou não, existe jogos na internet, como falou o deputado. Olha, há mais de 30 anos eu defendo a volta dos jogos que eu não digo que é de azar. O livre-arbítrio de cada um determina se quer jogar ou não. Quem se viciar no jogo, ele está sujeito a todos os tipos de vício, sabe? Eu nunca entendi como o Brasil um dia proibiu os jogos de azar, que para mim não tem nada a ver com jogos de azar. Se fosse assim, então, não deveríamos ter lotomania, Mega Sena. Para mim, são jogos como qualquer um. Tá? Jogo do bicho, que é ilegal e se mantém na nação. Então, meu pensamento, por exemplo, o Parque Balneário Hotel, na época, se tivesse tido um cassino, estaria até hoje aberto, fomentando um número gigantesco de turismo. Você, em todos os países que fazem fronteira com o Brasil, você tem todos cassinos. Argentina, Paraguai, Uruguai. Nos Estados Unidos tem um lugar chamado Las Vegas, que fomenta uma arrecadação extraordinária. O doutor Maurício falou, fomenta um exército de gente para trabalho. Sabe? Então, eu nunca entendi por que o Brasil deixou de poder ter os jogos de cassino, jogos de azar, seja lá o nome que queiram dar. Eu entendo que cada um é cada um. Se a pessoa tem problemas com os jogos, ela tem que se tratar, a família tem que se tratar, como ela deve ter problema com álcool, como ela deve ter problema com cigarro, com atividades ilícitas, comprar celulares roubados. Pelo amor de Deus, é fundamental. A cidade de Santos, por exemplo, o Ilha Porchá Clube, hoje parece que existe investimento de grupos chineses que sabem que um dia vai poder estar fazendo o cassino lá no Irapuaxá Clube. Ou seja, eu sou inteiramente a favor de que faça isso no Brasil para poder gerar empregos e tributar essa arrecadação em saúde, em educação, seja lá aquilo que possa trazer benefícios à sociedade. Ô Filete, eu quero saber de você agora, como é que você vê esse projeto de lei que prevê a liberação, né? Parece que desde 91 estão tentando essa PL, né? E agora parece que vai para votação de novo. Porque existem, como o Luiz estava dizendo, as drogas lícitas, né? O álcool é uma, o cigarro, enfim. E as pessoas acabam virando alcoólatras, aquela coisa toda. Agora, com a abertura dos jogos,
de azar, né, como são chamados, apesar de ter controvérsias. Você acha que isso também traria mais problema do que solução para a sociedade ou não? Com o que o doutor Maurício falou, com o Luiz Fernando Cardoso também, porque se você for pensar bem, o Santiago e telespectadores, se você tem um filho adolescente, eu já não tenho mais filho adolescente, mas eu tenho muitos amigos que têm filhos adolescentes. Na pandemia, eles ficaram jogando direto, né? No computador, 10, 8 horas, tal, varando noite. E quem tem filho, logicamente que tem as exceções, mas sabe o que é isso? E o jogo também corre um dinheirinho, né? É cinquentinha, cenzinho, ganha dinheiro, tem campeonatos, tal. Então, seria uma utopia a gente falar que os jogos não são permitidos. Eles não são permitidos, mas as pessoas estão jogando em casa. E você sabe disso que as pessoas jogam, né? Ah, mas vai jogar mais no cassino, menos? Bom, aí é questão do dinheiro que a pessoa tem, né? Mas eu acredito que para cidades turísticas, por exemplo, o Irapuaxá, como o Luiz Fernando falou, São Vicente é uma cidade que tem uma riqueza natural maravilhosa. Se você for olhar, por exemplo, a área continental de São Vicente, tem uma riqueza natural. Se você for olhar ali, por exemplo, no Irapuaxá, aquela região ali da Praia dos Milionários, a Praia das Vacas ali, a região dos Índios ali, é muito bonita, né? É muito bonito. Só que não é tão explorado. Tem as questões... Então, talvez numa cidade igual São Vicente, você tem um cassino no Irapuaxá Clube ou em qualquer outro lugar, seria uma redenção da cidade, né? Poderia gerar empregos, tal, e com certeza tributos. O Guarujá também, tal. A pessoa que tem dinheiro sai daqui, vai jogar em Punta do Oeste, vai jogar no cassino do navio, ou no navio ninguém joga. É todo mundo... Eu não tenho costume de jogar, mas no navio todo mundo joga. Eu vou lá, não é uma coisa que me atrai, mas eu vejo muita gente jogando em navio, certo? Eu vejo muita gente em Punta do Oeste, às vezes que eu fui lá jogando, certo? Então, o que eu quero dizer é que a pessoa joga fora do país e não dá tributação para cá. Agora, o deputado, que me desculpe, ele falar que não dá tributo nenhum, mas como não dá tributo? Se você tem um cassino com 200 funcionários, não estão registrados. Se você tem um cassino e arrecada X, não tem que descontar uma parte de imposto. Ah, mas sonega. Bom, sonega, o cara da mediciaria pode sonegar. Enfim, sonegar é uma questão individual, tem que ter fiscalização. Mas eu acredito que um cassino bem trabalhado, com vigilância, e você, de uma certa maneira, tributando corretamente, tal, não vai dar mais problema do que nós já temos. Ou vocês acham que não tem pessoas viciadas em ficar jogando por internet? Ou vocês acham que não tem pessoas que têm vício e gastam muito dinheiro em navios? Ou vão para a Punta do Oeste gastar dinheiro? Ou vão para outras áreas do mundo gastar? Se você for em Las Vegas, está cheio de brasileiro lá. Ah, mas está cheio de americano doente jogando. Sim, como tem americanos sadios também. Como também tem roda o turismo dos helicópteros. Como também roda os aluguéis de carro. Como eles conseguiram fazer numa região do deserto, uma cidade que dá muito lucro para os Estados Unidos. Então, eu acho que, assim, nós temos que pegar práticas boas. Ah, não é o ideal do mundo. A gente não pode falar que jogo é o mundo ideal. Mas as pessoas já estão jogando em casa. E quem tem filho adolescente, com raras exceções, não vamos generalizar, né, que toda generalização é burra, mas sabe do que eu estou falando. Pode não ser o seu filho, mas no vizinho jogam. E a gente sabe como é que funciona. Se vocês já estão jogando, por que não legalizar? Tá certo. Bom, esse é o nosso Cidades em Debate aqui na TV Unisantos. Uma ótima tarde a todos que estão nos assistindo. Estamos debatendo alguns temas aqui da nossa região, do Brasil e do mundo. E vamos aqui para o segundo tema da nossa pauta. Esse aqui também é outro polêmico projeto-lei, né? Projeto de lei. É um PL, né? Um projeto de lei que vem causando polêmica agora na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ALESP. É uma proposta de autoria do deputado Frederico Dávila, do PSL, que visa denominar de Joseph Safra a Rodovia dos Imigrantes, ou seja, quer trocar o nome da Rodovia dos Imigrantes e fazer uma homenagem a Joseph Safra, né? Então mudaria o nome da rodovia. Essa rodovia que integra aí a capital e os municípios de Diadema, São Bernardo do Campo, Cubatão, São Vicente e Praia Grande. Ele, né, o Safra, de origem judaica, nasceu no Líbano em 1938 e morreu no ano passado. Foi um importante banqueiro, além de ter o seu nome relacionado à caridade por conta de grandes doações a grandes hospitais e instituições do Brasil. E é justamente nessa biografia que o deputado Dávila se apoia para justificar essa homenagem.
O projeto, contudo, encontrou resistência. Ao se deparar com a pauta, a deputada Carla Morando, do PSDB, entendeu que a homenagem é válida. Porém, transformar o nome de uma via que corta 6 municípios poderia causar transtornos e gastos elevados. Segundo a deputada, o PL, o projeto de lei, fala em SP 160. E ela disse: como eu sou de São Bernardo, eu reconheci que se tratava da rodovia dos imigrantes. Quando trouxe essa informação à tona, os colegas ficaram surpresos. Se aprovado, o projeto só vai trazer aumento de gastos públicos, isso porque todas as placas dos 6 municípios terão que passar por mudanças. É uma despesa absurda e sem necessidade, é o que avalia. E a deputada Carla diz não ser contra a homenagem à safra, porém acredita que existam outras formas de fazê-la. Doutor Maurício, uma coisa que chama atenção aqui nessa pauta é que foi identificada como SP 160 e todo mundo estava passando batido já pronto para assinar para que mudasse o nome. Então, quer dizer, existe a pegadinha do malandro na política também, doutor? Sempre, né? A malandragem do brasileiro faz toda a diferença, né, Santiago? Inclusive no Congresso, nas câmaras, enfim. Quase passa por muito pouco. Veja bem, são duas coisas absolutamente distintas. A primeira é a história, né? A história do Brasil, a história dos imigrantes, a história do Estado de São Paulo, a história da construção dessa rodovia não deve ser apagada, por mais que seja incontestável a ajuda que o Joseph Safra deu ao país. Mas não é tão grande assim, não dá para apagar, não justifica apagar a nossa história e a importância da rodovia dos imigrantes para esses municípios, para a nossa memória e para o futuro cultural, inclusive, do nosso país, para registro, para as próximas gerações. Agora, homenagear o José Safra pode ser feito de inúmeras outras maneiras, né? Aqui mesmo na Baixada, se fosse o caso, vão sair, foi anunciado agora recentemente, vários viadutos aí na entrada de Santos. E também esses leilões aí que o grande ministro Tarcísio tem feito, vão sair obras no país inteiro. Então, homenagear o Joseph Safra não vai faltar oportunidade. Então, me parece que só por esse parâmetro já seria absolutamente desnecessário um projeto desse. Agora, quando a gente coloca nesse engodo um custo absolutamente desnecessário para mudar tudo, me vem à cabeça que parece que esse pessoal não tem o que fazer lá, não tem um projeto mais importante para debater lá na Câmara. Lamentavelmente. Doutor Maurício, poderia fazer o túnel entre Santos e Guarujá e também fazer homenagem ao Safra, não é? Uma boa ideia? Seria sensacional, não seria? Uma obra que vai ajudar muito o Estado de São Paulo, o país inteiro, turismo, transporte, vai fomentar, vai assim tornar o nosso porto, que já é concorrente, né, já é bem expressivo no cenário econômico do país, vai ficar muito melhor. E aí sim vai estar homenageando adequadamente quem fomentou a nossa economia, ajudou no aspecto financeiro. Vai estar até mais relacionado com o seu bom nome nesse sentido. Está de parabéns a sua sugestão, Santiago. Bom, e é uma coisa também, né, o Luiz Fernando, a gente vê, é um país que está em construção, então sempre tem alguma construção nova para poder fazer uma homenagem. Agora imagina o transtorno, imagina se que a deputada também foi ninja, né, como ela deve morar ali perto da estrada, ela reconheceu, SP 160, calma aí, eu acho que eu já vi esse nome em algum lugar, deve pegar algum pedaço da estrada todos os dias, né? É Imigrantes. E ela viu lá e começou a falar para os colegas. Vocês sabiam que essa estrada aqui é Imigrantes? Ninguém sabia. Quer dizer, ia ser aprovado o projeto sem ninguém saber. Agora parece que o tiro saiu pela culatra, né? Ô Luiz Fernando, como é que você vê esse negócio? Você acha que seria legal mudar o nome da rodovia dos imigrantes para Joseph Safra? Porque foi um cara que ajudou muita gente, que ajudou mesmo. Era considerado um dos homens mais ricos do Brasil. Apareceu aí na Forbes, né, várias vezes enquanto vivo, como um dos homens mais ricos do mundo. Como é que você vê essa história aqui? Olha, se tem um cara que frequenta a rodovia dos imigrantes, sou eu. Eu subo e desço praticamente todos os dias pelo sistema Anchieta Imigrantes. O que eu vejo é que, se quiser realmente fazer uma homenagem digna a ele, teria que criar mais uma pista de acesso aos caminhoneiros do lado da pista dos imigrantes, para que o sistema Anchieta
fosse um pouco amenizado. Eu não entendo como os governantes não entenderam que a capacidade de uso dessas rodovias se tornou obsoleta pelo número de veículos que hoje em dia transita por esse sistema, ao ponto de descidas de final de ano, você ter que interditar pistas, fazer com que caminhoneiros não possam descer. O sistema está extremamente obsoleto, na minha visão, como o sistema de balsas do Arco da Velha, né? Desculpe as velhas, mas coisa que em 2021, 2022 não cabe na cabeça do ser humano que ainda exista balsas, ainda exista o sistema Anchieta imigrantes, fazendo com que tenha que ter mobilidades conforme temporadas. O acesso está extremamente defasado. Eu sei porque eu vivo nesse sistema. Você não dá para ter entendimento de você ficar um trânsito de 1h30, ficar 3 horas e meia numa rodovia. Quanto à homenagem, você sabe que todos os túneis de subida, eles homenageiam uma pessoa, você é só subir. E o projeto até, na época, eram para ter 13 túneis. Hoje tem 10 túneis, né? 11. 10. São 10. Se você analisar, minha filha. Bom, não vou discutir com você porque você sobe e desce todo dia, né? Mas eu contei 11 já, hein? Idade, ela falou, pai, olha, túnel e tal. Daí tem o 10 e o 11, o 11 e o 10. Do 9 vem o 8, do 8 vai para 6. Do 6 vai 5, 4, vai para 2. Porque as áreas que no projeto deveria ter túnel, não tem, mas eles classificam que naquela área descoberta deveria ter. É só analisar, é só ir lá e ver. Tá? Você vai ver, do 10, 11 vem o 9, vem o 8, daí cai para 6. E do 5 vem para 4 e vai para 2. Então, só que na maquete tinha os 13 túneis. Então, sabe, eu acho que um dos nomes lá, ou fazer uma sinalização dentro do sistema, homenageando, como a cidade de Santos homenageia aqui na entrada até a camisa 10 do Pelé, tal. Sabe, o nome dele é muito grande. O túnel, como você falou, Santos-Guarujá, seria maravilhoso com o nome dele, porque ia facilitar esse acesso e a pérola do Atlântico seria redescoberta, porque hoje passou de pérola para piche, ou quer dizer, alguma coisa pior. Bom, é mais uma ideia que eu tive aqui, ô Filete, assim, de bate-pronto, que nem, como é a rodovia dos imigrantes, poderia ser criada uma lista para dizer quem são esses imigrantes, né? Poderia colocar o nome do Joseph Safra lá como um dos imigrantes que veio de fora, de família libanesa. Como é que você vê esse projeto polêmico? Uma rodovia dos imigrantes, desde 78, a gente conhece ela como rodovia dos imigrantes. De repente, de uma hora para outra, querem mudar o nome. Você acha isso certo ou não? Quando eu frequento a rodovia dos imigrantes, né? Não com tanta frequência como o Luiz Fernando, mas com uma certa frequência, virtude de cursos em São Paulo, aeroportos, enfim, né? Eu sempre penso em todos os imigrantes, né? Tipo, no meu bisavô, que veio da Itália, no meu outro bisavô, que veio da Espanha, que chegaram aqui com força de trabalho e tal. Então, quando a gente lê o nome de imigrante, a pessoa passa imigrantes e tal, mas se você pensar bem, somos todos nós, né? Somos os imigrantes africanos, que são os nossos amigos, irmãos afrodescendentes, são os italianos, são os belgas, são os noruegueses, são os espanhóis, são os portugueses, são os franceses, os alemães, os holandeses que se localizaram principalmente na região sul do país, enfim, somos todos nós, né, os africanos que contribuíram muito com o crescimento, os afrodescendentes, então somos todos nós, né? Então quando você coloca a responsabilidade num nome só, eu acho muito complicado.
você tirar de todos os imigrantes, que representam todos nós, que temos o sangue imigrantes, acho que é toda a população brasileira hoje em dia, né, que veio de migrações, que misturaram com os índios, enfim, né, eu acho que essa história bonita de um povo que tem uma força enorme, porque nós somos uma mistura de raças, então, entre parênteses, nós somos como se fôssemos, né, o cachorro mestiço, ou seja, temos nós não somos consanguíneos, nós temos vários tipos de sangue, e com isso nós mostramos a força do povo brasileiro, no trabalho, na garra, na raça, tal. Então, eu acredito que não deva ser mudado, tal. Eu acho que o Safra merece uma homenagem, um libanês vencedor, contribuiu muito com a economia do país, certo? Ajudou muita gente, enalteceu o país, sendo capa de revistas internacionais, um homem inteligente, um homem hábil para lidar com finanças, com funcionários, com crescimento, ou seja, um homem com várias habilidades, né, com várias vertentes, merece. Mas eu acho que seria muito mais legal, tipo, como você falou, um túnel, ou uma grande obra em São Paulo, que pudesse levar seu nome, né? Enfim, né? Como nós temos, várias obras novas em São Paulo que levam o nome de pessoas, tal, mas eu acredito que uma estrada que já está, você vai ter que mudar de 6 cidades, você tem uma escritura, de repente está lá, rodovia de imigrantes, você tem que mudar tudo isso, é muito gasto público. Então, acho que o deputado, ele foi mal nessa, ele poderia sugerir que uma grande obra, como esse túnel, como, de repente, o aeroporto do Guarujá, que está embrionário, está saindo, mas às vezes volta tudo para ou esse mesmo aeroporto que vai sair no complexo Andaraguá do André Orsini, com o grupo lá de Praia Grande. Olha, vocês poderiam colocar o nome do aeroporto de Jovens Safra, ou seja, para, de uma certa maneira, enaltecer um grande imigrante e tal. Acho muito bacana isso. Agora, você querer mudar o nome de uma estrada enorme, e como o Luiz Fernando falou, precisa de ajuda, mas que é uma das melhores, ou a melhor estrada do país, eu acho muito complicado, né? Porque você vai tirar o nome de todos os imigrantes, né? Para colocar o nome de um imigrante vitorioso. Mas e os outros? E o imigrante africano que veio aí, ajudou a construir o país? E o imigrante português, espanhol? Então, eu acho que aí já está o nome imigrantes, deixaria do jeito que está. E daria uma outra obra de grandeza para o Safra, que ele também merece. Mas não mudaria nada, acho que foi bola fora do deputado. Tá Tem um certo. agravante, viu, meninos? Oi, pode falar, doutor. Vocês já pensaram a infinidade de processos judiciais que existem em razão de acidentes de trânsito que tiveram na Imigrantes, assaltos, roubos, todo o judiciário está vinculado à rodovia dos imigrantes, além dos aspectos de assentamento, uma série de outras situações aí que existem no dia a dia de todas as cidades. Já pensou ter que mudar tudo isso? Já pensou como vai ficar o oficial de justiça para localizar o indivíduo? Enfim, é uma bola muito fora, viu, Eduardo Filete? As escrituras, né? Doutor, as escrituras, por exemplo, você teve escritura margeando a imigrantes, aqueles prédios que foram construídos, margeando a imigrantes, aí vai ter que pôr margeando a rodovia Jovem Safra. Não que ele não mereça, ele merece, mas teria que ser discutido lá atrás, e ele estava vivo, né? E aqui no Brasil tem mania, a gente homenageia os mortos. Então, o que acontece? Infelizmente, eu acho que o Safra tem que ficar para outro local, merece, é merecido, é vero, mas não dá para mudar o nome de uma rodovia que passa por 6 cidades, que é uma rodovia que é a melhor do país, embora ainda precise de adequações. Eu Tá posso Oi, pode só falar, dar Luiz. uma palavrinha? Eu acho que a gente teria que fazer um formulário ao deputado para que ele criasse uma nova estrada, tipo Itanhaém, em São Paulo, onde que fosse feita, desovasse esse fluxo de carros que vão para o litoral sul, tá? E dentro desta estrada, aí se homenagear a essa pessoa. Então, eu acho que ele tem que, primeiro, acordar para o trabalho dele como deputado e parar de fantasiar situações que só vêm atrapalhar. Que ele sugira ao governador do estado uma nova rodovia que pudesse dar esse nome. Bom, então uma nota de repúdio já está sendo feita, inclusive pelo CONSEG, viu, doutor Maurício? Que a gente sempre fala, né, do CONSEG, mas os 9 prefeitos da Baixada
já estão entrando aí com uma nota de repúdio para que não seja feita essa alteração. Então tá aí. Bom, acho que sexta, não sei qual dia, acho que depois de amanhã, não sei qual dia certo, ou a próxima vez que a Solange Freitas estiver no programa, acho que ela está mais a par desse assunto e ela deve trazer aí alguma novidade sobre o que está acontecendo, né? Porque é um negócio que está andando ainda e a gente torce para que não seja mudado, porque não tem cabimento. Pelo menos nós falando aqui, a gente vê que não tem cabimento. Bom, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho vai ter o Maurício Araújo com o Momento Câmara. Antes, deixa eu trazer aqui um filminho de uns 5 minutos que o presidente da Câmara de Mongaguá, o Baianinho, está falando, porque Mongaguá, nesse mês de dezembro, está completando 62 anos. Foi feita a festividade no dia 7, que foi a data de aniversário da cidade, mas as festividades continuam aí por todo esse mês de dezembro, já trazendo aí a temporada, o Natal, virada do ano, enfim. Então, vamos saber como é que foi essa festa de aniversário da cidade de Mongaguá, onde eu marquei presença. Like to imagine, cause I just want it for real tonight. It can be automatic. When you call me, I can hold myself back. Baby, pull me close, pull me close, pull me close. Baby, pull me close, pull me close, pull me close to you. Hey, hey, to you. Hey, hey. Baby, pull me close, pull me close, pull me close. Baby, pull me close, pull me close, pull me close to you. Hey, hey, to you. Hey, hey. Antônio Eduardo dos Santos, mais conhecido como Baianinho, presidente da Câmara de Mongaguá. Baianinho, 62 anos da cidade, você preparou uma festa maravilhosa, uma sessão solene aqui na Câmara. Fala pra gente, como é que foi todos os momentos que vem assim na sua cabeça, assim, de repente, vai, desde o começo até o final. Tiago, um prazer imenso estar te recebendo aqui mais uma vez. Tá se tornando um mongaguaense. Vai o título por aí, cidadão mongaguaense. Será bem-vindo. Mas foi uma sessão linda, maravilhosa, digna desse momento que nós estamos vivendo em Mongaguá, resgatando, né, aquela emoção de ser mongaguaense, vendo o prefeito trabalhando que nem louco, junto com a Câmara dos Vereadores, que nem foi aí, ele falou aqui no discurso dele. O time está muito entrosado, então Mongaguá está saindo desse momento ruim que todos nós passamos aqui, né? E graças ao bom Deus e à administração do Cabeça, Mongaguá está podendo respirar. E essa sessão solene veio coroar todo esse momento, né? Que nós estamos vivendo de alegria de ter passado um ano tão difícil, com tantas perdas que tivemos aqui. E hoje essa sessão é emocionante, os homenageados, as pessoas humildes, né? Saíram muito felizes daqui. Então, junto com a minha assessoria, com todos os funcionários da casa, eu acho que, olha, você sabe que eu estou no meu 4º mandato de vereador e 3 de presidente. Foi a sessão mais linda e emocionante de da minha história política. Eu fico feliz de estar presenciando isso, porque realmente, nesses meus 33 anos de jornalismo, assim, de cobertura, eu nunca vi uma emoção tão grande numa solenidade. Você acha que isso aí tem a ver, por exemplo, com o momento que nós estamos passando, Baianinho? Porque as pessoas tiveram que se unir. A gente está aí numa data praticamente natalina, né? Já nas vésperas do Natal, e a gente sente que as pessoas hoje, elas estão querendo aquele abraço, né? Que não davam valor e que essa pandemia fez a gente dar valor. E isso parece que consagrou aqui, porque a casa cheia, a gente viu aqui a Câmara lotada, né? Pessoas de pé, coisas que há muito tempo não se via. Ou você acha que também tem a ver com entrosamento, esse entrosamento que você falou entre Câmara e o Executivo e essa aproximação da população? Eu acho que as duas. Você foi muito feliz nas suas colocações, porque eu acredito que a pandemia deu um choque muito grande, mexeu com o emocional de todo mundo.
Eu acho que aquele período que as pessoas não podiam sair de casa, aí o cidadão que sai para trabalhar, a esposa, começou a ter mais contato com os filhos, com os pais. Foi um momento assustador, que foi um pânico para toda a população. E acho que isso veio depois, essa confraternização, de unir, de ter amor à família, ao próximo, né? E também, essa segunda colocação que você colocou, a Câmara está entrosada com o Executivo, está entrosada. Na última sessão nós aprovamos 22 projetos importantíssimos para a cidade de Mongaguá, para se desenvolver mais. Então, tudo isso foi esse clima que teve hoje, feliz, de alegria, um momento emocionante, que ficou marcado para a minha vida, essa sessão. Automatic. When you call me, I can't hold myself back. Baby, pull me close, pull me close, pull me close. Baby, pull me close, pull me close, pull me close to you. Hey, to you. Hey, baby, pull me close, pull me close, pull me close. Baby, pull me close, pull me close, pull me close to you. Hey, to you. Hey. Tá aí o presidente da Câmara de Mongaguá, o Baianinho, né? Foi homenageado numa surpresa, onde ele também se emocionou, estava fazendo uma homenagem para uma pessoa que é muito querida lá na Câmara, que inclusive trabalha com ele, e de repente foi também homenageado. Então realmente ficou aquele momento de muita emoção no ar, né? E também foram relembrados aí o falecimento do pai e do irmão do prefeito, o Cabeça, né, que perderam suas vidas para a Covid, e o Brasil todo, né, ficou ao lado dele nesse momento de muita dor, com a diferença de uma semana, né, de uma morte para outra. Bom, vamos trazer aqui o nosso Momento Câmara. O Momento Câmara com o nosso querido Maurício Araújo. Tá trazendo também, ó, o programa tá polêmico hoje, viu, meninos? Também tem outra polêmica aqui, ó. Vamos ouvir o Momento Câmara com Maurício Araújo. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Olha lá, Santiago, as notícias de hoje. A Câmara Municipal aqui de Santos colocou em votação um projeto de lei que cria o programa de fomento à economia solidária, tá? Chamado EcoSol Santos. Bom, a princípio, a Procuradoria da Câmara, né, foi contra esse projeto, porque é um projeto que cria centros públicos, né, que precisam ser instalados, então geram despesas, que vai ter que ter locação, casa, não sei o que, né? A gente sabe que programas municipais devem ser criados pelo Executivo, não via projeto de lei, né? E que tem que ser de autoria do Executivo, não de vereadores, né? E outra coisa, no projeto está dizendo que precisa criar conselhos municipais da economia solidária e Fundo Municipal de Fomento da Economia. Bom, tudo que se cria, que gera despesa mensal, tem que estar no orçamento, né? E nesse caso não está, a Procuradoria foi contra, né? Tem alguns vícios o projeto. A gente sabe que em ano eleitoral, ano que vem, né, que é o prazo para colocar o projeto, a gente sabe que em ano eleitoral não se pode criar programas sociais de benefícios e tudo mais. Bom, é engraçado porque a autora do projeto, uma política experiente aí, que já foi prefeita, deputada, vereadoras várias vezes, e coloca um projeto desse naipe aí. Tecnicamente é um projeto que fala de coisas boas, né? Se a gente parar para analisar lá o que está escrito no projeto, né, que são os objetivos, a valorização do ser humano, bem-estar e justiça social, o primado do trabalho com controle de processo produtivo pelos trabalhadores, bem como a primazia do coletivo, valorização da autogestão democrática, instituições relações, com as relações, instituição de relação igualitária entre homens e mulheres, e aí vai, né? Alguns outros objetivos, contribuir para a erradicação da pobreza e a marginalização, reduzindo a desigualdade social do município. Pô, vamos combinar, né? Se a pessoa ler o artigo 5º da Constituição e o artigo 6º da Constituição Federal, pô, como é que a gente vai acreditar num projeto de um município se aqui no Brasil a gente não consegue nem obedecer ao artigo 5º e artigo 6º da Constituição, que fala dos direitos, né? E o artigo 6º dos direitos sociais, direito à alimentação, à saúde, à moradia. Então fica complicado. Um baita projeto com várias páginas, parecendo um tratado de Tordesilha,
né? Mas está lá, mais provavelmente mais um objeto de marketing aí para fazer propaganda política para o ano que vem. Bom, é isso aí, Santiago, um abraço. É polêmico, hein? Polêmico. Agora, quer dizer, a gente sempre falou aqui que vereadores vêm querendo fazer PLs, né, que são os projetos de lei, que nem esse que nós falamos aí da imigrante, você vê que não tem o porquê fazer isso, né? E agora aparece esse projeto, né, vindo de uma pessoa que aparentemente muito preparada, porque já foi prefeita, deputada federal, né, da cidade de Santos, que coloca em votação a PL que fomenta a economia solidária, o tal do EcoSol Santos, que teria a criação de centros públicos para a primazia do coletivo e erradicação da pobreza. Doutor Maurício, como o Maurício, que é o seu xará, falou, isso aí está na Constituição. Se nem a Constituição o pessoal faz acontecer, como é que faria acontecer um projeto desse aqui na cidade? Cobrando, Santiago, cobrando. Ela, na condição de experiente política, vivida, né, capacitada, ela tem muita capacidade de renome, inclusive, muito bem assessorada, ela deveria cobrar, inclusive judicialmente, aquelas graves omissões que eventualmente ela identificar em cada um desses itens que ela listou no projeto dela. Agora, fazer um projeto, um PL dessa natureza, com pelo menos três, eu parei no número 3, viu, Santiago? 3 erros graves, eu estou sendo forçado, eu sou forçoso a concordar com o Maurício, no sentido de que ela está procurando mídia, ela está procurando estar nas páginas dos jornais, voltar às páginas dos jornais, afinal de contas faz algum tempo que ninguém vê ou fala sobre ela, com um projeto dessa natureza, porque sabemos que esse tipo de projeto tem que partir do executivo, não pode ser pelo legislativo, né? O momento também é absolutamente inoportuno, se avizinham aí as eleições e esse tipo de projeto com, né, fins eleitoreiros, inclusive, eles não vingam, não podem entrar nem em votação. E, finalmente, o pior deles, cria uma série de gastos, uma série de despesas, uma série de programas, sem ter a sua respectiva fonte de custeio. Aí não tem jeito, Santiago, é inconstitucional, não vai para frente. E ela, com toda essa experiência, com toda a assessoria, sabe desse tipo de providência e ainda assim manda um projeto desse, ela está querendo aparecer, no meu ponto de vista, o que é lamentável numa época dessa, né? Aquilo que eu sugeri uma vez, discutindo projetos dessa natureza. Nós temos que aprovar uma lei municipal, estadual e até federal para que o deputado, o congressista, o vereador pague pela despesa, pelo desperdício do tempo e do gasto material para fazer esse tipo de projeto eleitoreiro, que sabidamente é morto, nasceu morto, mas ainda insiste para ter aí programas como o nosso aqui debatendo, falando o nome dela. Infelizmente, hoje, de forma negativa. Filete, como é que você vê esse projeto aí da ex-prefeita, atual vereadora, ex-deputada, e foi uma pessoa que já participou e já fez parte do executivo? O doutor Maurício até acabou falando que esse aí é um projeto que teria que vir do executivo. Será que ela, como é uma legislativa, agora não sabe disso? Veja bem, com todo respeito à ex-prefeita, né, e deputada Thelma de Souza, nosso respeito, o doutor Maurício até também falou, mulher preparada, professora, inclusive eu dava aula eu sou professor universitário, eu já ministrei aula, e a Thelma do lado, é uma companheira muito agradável, uma mulher muito, muito engraçada, muito alegre, com muitas ideias boas, né? Mas eu acredito que os nossos vereadores, eles são preparados. Mas, como o doutor Maurício falou, não é função do vereador essa questão, né? Por exemplo, vamos falar dos animais na praia, né? As pessoas querem levar o animal sem coleira. Mas, opa, peraí. Mas tem uma lei, não é lei do Santiago, lei do Maurício, lei do Filete, lei do Fernando, nem do nosso telespectador que está vendo um programa de política pública, se interessando, que isso também faz parte da política, né? Existe uma lei estadual que o cachorro em Santos só pode sair com coleira. Ah, não, veja bem. Se você sai na esquina da sua praça lá, é um problema secundário, né? Errado, mas é secundário. Mas uma praia que é pública, você não pode. Então, como é que uma lei municipal pode esbarrar uma lei estadual? Então, o vereador, quando faz uma lei, ele tem que explicar, olha, gente, eu vou tentar fazer um projeto piloto por animal na praia, mas não pode ser com coleira. Não, tem que ser com coleira.
E animal grande tem que ser com focinheira. Não, mas assim eu não quero. Não, mas não é, eu sou vereador. Eu sou um peixe pequeno, porque algum deputado e o governador sancionaram uma lei que tem que ter coleira. A hierarquia, né? A hierarquia. Então é isso que o Santiago, o nosso Maurício falou com muita propriedade jurídica, de onde vem a verba? O projeto é maravilhoso, mas de onde vem a verba, né? Não pode vender animais na rua, em Santos, tá? Beleza, o vereador é experiente, não pode. Eu falei desde o começo, lei inconstitucional, escrevi lei inconstitucional. Será que o vereador, com toda a sua expertise, com o corpo jurídico dele, corpo jurídico da Câmara, Procuradoria da Prefeitura de Santos e Executivo assinaram uma lei eleitoreira? Porque 23 desembargadores que têm o entendimento falaram que a lei é inconstitucional. O que o humilde professor universitário, o humilde veterinário já tinha falado desde o começo. Como é que o médico veterinário, professor universitário, pode ser maior em sabedoria jurídica do que vereadores, do que prefeitos, do que advogados da Câmara, tal? Só se for aquilo. Vamos ver se vai, né? Vamos ver se vai, perto de eleição, tal. Então, nada contra o nobre vereador, mas sim contra essas atitudes que, como o doutor Maurício falou, são eleitoreiras e dão dispêndio, dão gasto de tempo, gasto de verba, gasto de folha, e ao natimorto, como o Maurício falou. Com todo o respeito à Thelma, que é uma pessoa vencedora, com todo o respeito aos vereadores que fazem essas leis, mas realmente são leis que só atrapalham a máquina pública. Tá certo. Luiz Fernando, e o seu comentário contra esse assunto? Tá fechado o microfone, Luiz Fernando. Microfone. Oi. É o mesmo comentário que eu tenho do Dr. Maurício e do Dr. Filete. Eu, sinceramente, eu acho que a nossa vereadora, com toda a experiência que ela tem, ela poderia canalizar seu tempo para fomentar situações que possam realmente ajudar a cidade de Santos. Mas não sei, parece que ela está assim ainda com as intuições da nossa ex-presidente, querendo armazenar vento, coisas que, para mim, fogem do meu entendimento. Tudo que está escrito na Constituição, tudo que está dentro do Estado tem que ser respeitado. Então, existem N formas de fazer PLs para realmente ser absorvidas e terem êxito na nossa cidade. Todo respeito à nossa vereadora Thelma de Souza, só que eu acho que ela precisa ter um pouco melhor assessoria para não gastar seu tempo, que é pequeno, de forma inútil. Tá certo. É o nosso Momento Câmara, é um programete que traz bastante informação para toda a população de toda a Baixada Santista, o que acontece nas câmaras municipal. Bom, deixa eu só dar um recado aqui da nossa campanha, aquela de arrecadação de alimentos que continua da Igreja Coração de Maria. Se você tem 1 quilo de alimento e puder doar, a gente pede para que você leve até Ana Costa 74, na Igreja Coração de Maria. É bem ao lado ali da Nova Calunga, né? A papelaria Calunga, no novo endereço, aquela igreja bem ao lado, que é muito famosa, né? A Igreja Coração de Maria, fazendo essa campanha para arrecadar cesta básica. Se você tiver a cesta básica, roupas usadas em bom estado, calçados, material de higiene pessoal, material de limpeza, o pessoal está montando cestas básicas para as famílias que estão passando por dificuldades aqui na nossa Baixada. Então tá aí o endereço na Costa 74, e caso você não tem como sair, mas tem o que doar, pode ligar também nesse número, falar com a Bebeca, é o 32237381, que eles têm uma equipe que vão buscar com a viatura na sua casa, tá certo? Bom, quero agradecer aqui no nosso programa a presença do nosso querido Eduardo Filete, médico veterinário. Obrigado pela presença, Filete. Ao doutor Maurício Baltazar de Lima, advogado. Obrigado, doutor Maurício. E o nosso querido Luiz Fernando Cardoso. Em breve, Ortobiofarma, a gente vai estar anunciando aqui, hein? Vai estar anunciando aqui no nosso programa, em breve. Ortobiofarma, farmácia de manipulação no Gonzaga, que já há mais de 30 anos na Grande São Paulo, e agora aqui na Baixada, com toda essa ferramenta e esse conhecimento do Luiz Fernando. E a você, principalmente, obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã, 13h, em mais um Cidades em Debate, aqui na TV Unisantos. Grande beijo, estamos com Deus, e amanhã, quem chegar primeiro, espera outro. Até lá!